Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saúdo a todos os nossos amados irmãos e todos os demais amigos que acompanham nossos estudos nas Sagradas Escrituras. Nós estamos ministrando nesse trimestre o assunto de ética cristã e já estamos na lição número 10, com o título A Ética Cristã e a Política. E esse nosso estudo é destinado às classes de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical. Nós temos a proposta da leitura bíblica em classe, em João capítulo 18, do verso 33, avançando, entrando também no capítulo 19 até o verso 11. E o nosso assunto é a questão do que é desse mundo e do que é do reino de Deus, fazendo separação nesse particular, e nós escolhemos a palavra, o diálogo entre Jesus e Pilatos. E o texto que nós temos a partir do verso 33 é este: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-no outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até aos judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um malfeitor. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e dizia: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum.
Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. O texto é longo, mas mostra o embate do reino de Deus e o reino deste mundo. E é interessante vocês entenderem que o reino deste mundo, representado pelo Império Romano, e o líder, no caso, ali em Jerusalém, era Pilatos. E o poder religioso se associou ao poder político para ir contra aquele que é do reino dos céus. E é nesse cenário que está a nossa lição, ou seja, a ética cristã e a política, ou seja, Deus e a política, ou a igreja e a política, ou cada um de nós e a política. Mais uma palavra que é do verso 36 no texto que nós temos já lido, diz para nós: o reino, ou o meu reino, Jesus falando, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Seguindo o esboço do nosso padrão, com os 3 subtítulos: Deus e a política, a igreja e a política, o cristão e a política. Assim sendo, vamos já fazer a entrada na lição, tendo em tela o texto que nos diz. Mais uma vez nos voltaremos para um tópico da ética cristã, já abordado de uma forma geral em uma lição anterior, mas este assunto merece uma maior reflexão a fim de estabelecermos uma aplicação prática conforme a verdade e apropriada às circunstâncias do nosso tempo. Embora represente o reino de Deus neste mundo e o seu compromisso seja exclusivamente o Evangelho de Cristo, a igreja sempre terá de se posicionar em relação às circunstâncias sociais pelas quais atravessa a cada geração, especialmente as de ordem política. Como deve ser a relação do cristão em particular e da igreja como comunidade com a política? Uma pergunta. Deveríamos ser politicamente engajados? A igreja se beneficiaria de algum modo de uma aproximação maior com a política? Pode a carreira política representar uma vocação válida aos olhos de Deus? Estas e outras indagações serão abordadas nos tópicos a seguir.
Observem bem que temos ali apresentado no nosso texto de leitura, em João capítulo 18, é justamente o conjunto de poderes, o poder do reino de Deus, neste mundo representado ali por Cristo Jesus, e o poder romano, e o poder também, digamos, de governo da nação judaica, mas debaixo do domínio romano, e também o poder religioso, ou a igreja da época, porque na verdade era uma instituição criada por Deus, mas está andando totalmente fora da direção de Deus, ou em desobediência àquilo que Deus estabeleceu. É um quadro perfeito, porque a questão não é a verdade, e não importa a verdade, justiça também não importa. Estamos vivendo esse tempo em que se diz o que se diz, e o que é certo, o que é errado, o que é verdade, até que Jesus chega e fala: eu vim trazer a verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Fazendo eu também essa distinção, que é a verdade, e é o que está existindo no Brasil hoje, no mundo hoje, mas sempre existiu, e se coloca a verdade fora. Não interessa o político, porque o poder é deste mundo. Chama-se muito para aí o politicamente correto, e outras expressões podem ser usadas, mas vamos entender, existe uma verdade, e que é a nossa lição de hoje, é o reino de Deus. Agora, o que acontece, como o mundo recebe esse reino de Deus, já está escrito em muitos lugares, de que Jesus foi o Criador de todas as coisas, tendo recebido do Pai tudo que existe, visível e invisível, veio a este mundo que era seu, e os seus não o receberam. Aí está o impasse. E nós agora, hoje, representando a igreja, instituição religiosa cristã, tal qual os religiosos da época de Jesus, ou o mundo que vivemos com os governos menores, como municipais, depois estadual, federal, e se tem outro mais por aí, e o jogo de interesses dos diversos grupos, saduceus, fariseus, herodianos e quantos mais, nessa disputa do quadro deste mundo. E vamos estar considerando nas palavras seguintes. E assim, dentro da lição Ética Cristã e a Política, o primeiro subtítulo é Deus e a Política. Vejamos o texto que temos em tela. Deus e a Política é o primeiro subtítulo, e no primeiro parágrafo o tema: a política é assunto dos homens. Continua o texto: para fins de explicação, política se refere ao que é público, de interesse comum ou coletivo. O Estado entra na questão política mais propriamente como a instituição responsável por administrar o que pertence ao interesse comum. Mas como a sociedade é formada por indivíduos que pensam concordando e também discordando em muitas coisas, o debate político é uma constante, na tentativa de se estabelecer o que seria esse objeto de interesse comum. Mas no fundo, porém, a política envolve a discussão entre o poder do Estado, ora limitando, ora estendendo seu controle sobre a sociedade e sobre quem deveria exercer esse poder em nome do interesse comum.
Eis porque pela política os homens, ao longo da história, firmaram e romperam alianças, fizeram a guerra e eventualmente a paz. Então está aí, quem vai governar o mundo? Ou uma porção deste mundo? Como é que vai se estabelecer o interesse comum? Porque o governo tem este encargo. Como? E aí vem os debates, as lutas que nós temos por todo lado e que já estamos mencionando. Mas observe, política é assunto dos homens. Lembremos de Mateus capítulo 20, verso 25. Jesus falou ligeiramente do que é esse governo dos homens e qual seria o governo de Deus. Verso 25 diz para nós: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Aí, lendo também o verso 26, Jesus falou: entre os homens se constituem príncipes, líderes, que dominam sobre aqueles que os constituíram neste mundo. Lembrando, agora ao contrário, que o reino de Deus é diferente. Deus é que lidera, ou Ele põe a liderança na mão de alguém, e é para fazer o quê? O bem, ou aquilo que Deus estabelece que seja feito. Então, entre os homens, os dominadores escolhidos por eles, colocam-os em dominação, ou debaixo de regras. Mas entre nós, no reino de Deus, ao contrário, ninguém se sente superior, mas todos se sentem, e devem assim viver, como comprometidos de ajudar o próximo, aqueles para os quais está existindo ou exercendo o cargo, sobre os quais foi colocado como líder, mas para servi-los. É diferente. Se nós observarmos Hebreus capítulo 5, temos uma boa colocação quanto à parte religiosa, ou seja, como é que Deus estabeleceu as coisas no ponto religioso. O verso 1 desse capítulo 5 diz para nós assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Basta até aqui. Vou ler de novo. Atentemos. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído por Deus a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Então, na parte religiosa, o que está sendo colocado aqui é que Deus estabeleceu o sacerdócio, a área religiosa no meio do povo de Israel, o povo modelo do povo de Deus, onde os religiosos eram constituídos dentro do próprio povo, alguém que por Deus era levantado para estar trabalhando a favor do povo. Aí tem muitos mais detalhes, ou seja, não era para imputar faltas, não era para cobrar, era para usar de clemência, misericórdia e ajudar o povo.
a sair da situação errada em que poderia estar, das transgressões. Era obrigação do sacerdote, do religioso, e assistir o povo conduzindo nas coisas de Deus. Observe bem, que operação maravilhosa. Mas o povo de Israel também existia o governo do povo de Israel. E aí eu vou estar usando essas palavras um pouco diferente, não tratando agora do sacerdócio, área religiosa, que assiste o povo nas coisas de Deus, mas Deus constituindo como constituiu reis, juízes, líderes diversos. Deus constituiu, mas para liderar o povo nas coisas deste mundo. Assim ficaria o verso 1. Observe minha mudança para ter essa definição como modelo, porque observe, líder ou governante ou autoridade tomada dentre os homens é constituído por Deus a favor dos homens nas coisas concernentes a este mundo. Percebemos isso? Deus constitui a liderança religiosa ou, vamos dizer assim, de administração deste mundo. A religiosa é coisa de Deus, a responsabilidade é deles, conduzir o povo nas coisas de Deus. E o poder sobre o povo, ou o trabalhar a favor do povo nas coisas concernentes a este mundo, é o que os governantes deveriam estar fazendo: cuidar do povo debaixo daquilo que Deus deu a eles de responsabilidade, capacidade e direção para bem do próprio povo. Então, são duas áreas: material humana, governo humano, e o que se trata com Deus. E esse modelo, na verdade, está no mundo todo, desde o princípio. Nós vemos no tempo do Egito, havia o poder do faraó e também a liderança da parte religiosa dos sacerdotes da religião no Egito, o mesmo na Síria, o mesmo na Caldeia, o mesmo também com os medos persas, o mesmo também com o grego, o mesmo com os romanos e o mesmo hoje. Existe o poder de governo entre os homens nas coisas deste mundo e existe o poder ou a responsabilidade de outros quanto àquilo que é referente às coisas de Deus. A verdade é essa. É assim que o mundo está construído. Observe o nosso tema do primeiro parágrafo: a política é assunto dos homens, mas é Deus que está sobre tudo isso. Aí, no segundo parágrafo, o tema reforça este assunto, colocando: Deus intervém na política, das circunstâncias políticas de ocasião, do sistema de governo vigente, das motivações e arbitragem daqueles que estão diretamente envolvidos com a política. O fato é que Deus intervém nesta como em qualquer outra esfera da vida humana. Afinal, Ele é o governante dos céus e da terra e dispõe daqueles que detêm o poder político de tal forma que o seu propósito possa se realizar, seja inclinando-os na tomada de decisões, seja substituindo-os por outros conforme bem desejar. Gosto muito disso aqui, foi muito bem colocado esse texto. Deus intervém na política. Vamos observar esses pontos. Lendo os textos bíblicos ou fazendo menção deles. Daniel capítulo 2. Na verdade, todo o capítulo 2 mostra claramente Deus domina sobre tudo e em todos os tempos. Nabucodonosor foi deitar-se e, vamos dizer assim, na sua preocupação e planos de governo,
perguntou-se a si mesmo: o que será depois disto? Surpresa, Deus no céu leu o pensamento dele e já respondeu com o sonho daquela estátua, cabeça de ouro e outros segmentos do corpo, como o peito, como o ventre, como coxas, pés ou pernas e pés, todos de materiais diferentes. E a interpretação que Deus deu por Daniel foi: existe o seu reino, mas depois virão outros reinos através dos tempos. E em particular o reino de Nabucodonosor era como ouro, ou seja, nobre. Tanto que Deus falou claramente aos profetas, principalmente os da época, que Nabucodonosor foi constituído por ele, Deus. E Deus deu a Nabucodonosor poder sobre tudo que existe neste mundo. Ele poderia mandar matar ou fazer viver. A direção, vamos dizer assim, era dele, um governo dele. E quem se contrariasse contra isso, ou se opusesse a Nabucodonosor, estava se opondo à vontade de Deus. Olha que máximo, que autoridade máxima. E nós vemos descrições em que o mundo inteiro dependia de Nabucodonosor. E isso se vê nesse capítulo 2, e depois no capítulo 4, destacando o verso 32, em que Deus fala claramente para Nabucodonosor, através de uma experiência de que ele sairia do trono e iria pastar como os animais por um tempo, até que lhe viesse o reconhecimento que é Deus que dá aos homens a posição de governantes. Observe bem isso, é Deus que estabelece. Não tem questionamento ou votação, vontade do povo. É Deus que determina. E Nabucodonosor passou pelo mau pedaço que passou, e depois vai escrever: Deus é o soberano sobre o mundo inteiro, e Ele constitui quem Ele quer e Ele abate a quem quer. E para Nabucodonosor, que estava elevado grandemente, Deus o abateu. Vamos dizer assim, numa linguagem simples, foi comer capim, mas depois Deus o levantou e o construiu de novo no trono, e está escrito que o seu poder e majestade ainda foi aumentada. Então, percebamos isso, Deus é que determina. E os reinos vieram depois, conforme Deus já falou, há 2500 anos atrás. Está aí. Estamos vivendo este mundo agora, que é este mundo que estamos presenciando, e que Deus já falou, um mundo dividido, não tem união, cada um é de um lado e tem uma ideia diferente. Ninguém se subordina a um pensamento, uma liderança, não, está confuso, não há união. Continuando, Romanos capítulo 13, os primeiros versos falam claramente, agora não no chamado Antigo Testamento, mas agora, pelo Evangelho, de que as autoridades são constituídas por Deus. Deus é que constitui. E já estudamos esse texto em outra lição, dentro do aspecto rápido de que cabe ao cristão e a todo ser subordinado, subordinar-se àquilo que é devido às autoridades constituídas. Em Esdras capítulo 1, verso 1 e verso 2, é uma coisa incrível, já é a palavra de um imperador medo-persa. Ele diz claramente, assinando a libertação do povo de Israel, e dizendo que sobre este decreto ele cumpria a vontade de Deus, porque Deus o constituiu com poder e autoridade sobre os medos e persas e sobre o mundo dominado por ele, pelos medos e persas, para que fizesse uma coisa,
que ele determinasse a libertação de Israel e a reconstrução de Jerusalém e do templo de Deus. Olha, palavra clara de um imperador daquele tempo. E o seu império era comparado à prata, material nobre também. Não tão nobre como o ouro, como Nabucodonosor, mas ele conduzia um reino com uma certa nobreza. Entendamos isso. E Provérbios capítulo 21, verso 1, fala assim, de que o coração daquele que Deus constitui, está na mão de Deus. Ou seja, Deus inclina a sua vontade, o seu entendimento, os seus projetos, como Deus quer, e não como o homem quer. E assim, coisas surpresas existem, e vemos que Deus operou em governantes diversos, porque estava na mão dele, e ele inclinava ao sim ou não, em qualquer decisão, segundo a vontade de Deus. Como repito, para os que estavam em Jerusalém, a ordem de Deus é: se entregue a Nabucodonosor. Aquele que se entregar terá sua vida, mas aquele que resistir é morte. Pronto. Aí nós vemos pessoas se entregando a Nabucodonosor, e Nabucodonosor pacificamente deixava-os viver, conduzindo para a Babilônia diante do seu propósito de construir um grande império e uma grande cidade, ou então mandava matar, porque era a sentença de Deus, juízo de Deus. Surpresas grandes de homens que poderiam ser duros, e quando se tratava de pessoas tementes a Deus, facilmente ele perdoava e conduzia para a vida. Portanto, irmãos, o governo é de Deus, é Deus que determina. E vamos viver agora o tempo de hoje, trazer para o tempo de hoje. Ninguém quer aceitar o governo de ninguém. Existe mais gente contrária a qualquer coisa do que gente a favor de alguma coisa. Há mais interesses particulares ou de grupos do que a missão, que é cuidar do povo, e no que o povo é vendido por qualquer preço para poder algum líder pretendente alcançar aquela posição. E como nós cristãos vamos viver nesse meio, a lição já está colocada no início. Deus é que determina. Nós temos que voltar os olhos para Deus e não para os projetos humanos de grupo, de pessoa. Nós temos que buscar Deus. Quem o Senhor vai constituir? Ou pedir, suplicar, porque a igreja tem poder, porque tem acesso a Deus, para pedir em favor dos homens, ainda que o assunto é mais de aspecto espiritual, mas o povo depende da posição do governo deste mundo. Aí quando se pode clamar, e como muitos profetas clamaram a Deus, e Deus interveio fortemente para ajudar aqueles que eram constituídos, ou o povo, se fosse o caso do povo. Mas vamos continuar um pouquinho mais. No terceiro parágrafo, o tema é: a política se opõe a Deus, ou seja, Deus e a política. Nesse subtítulo ainda, infelizmente, o mundo, os poderes deste mundo estão se opondo a Deus. O texto em si diz: por outro lado, na esfera das resoluções e ações humanas, as Escrituras testificam a frequente oposição das instituições políticas ao propósito divino, uma tendência que cresce na medida em que o senhorio de Deus vai se afirmando ao longo da história através do seu reino, se manifestando em Israel, até ser abertamente colocado ou declarado na glorificação de Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, como o Messias, aquele que foi destinado e ungido para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que
no passado se verificava com uma tendência geral, ocasionada principalmente quando governantes se sentiam afrontados ante a firmeza de Israel na sua fidelidade e confiança no Senhor, finalmente tornou-se sob a dispensação do Evangelho, em um espírito predominante de oposição a Deus e ao seu Cristo, numa tentativa diabólica de frustrar a expansão do reino dos céus neste mundo, e que, no fim, se resolverá através de um confronto aberto, onde o Messias, o Cordeiro, prevalecerá junto com os fiéis contra os reinos deste mundo, figurados nas Escrituras como a besta que subiu do mar. Palavra que está em Apocalipse. Mas vejamos os textos. Primeiro, Êxodo capítulo 1, verso 8 a 14, e na verdade Êxodo até o capítulo 12. Nós temos a demonstração do confronto. O povo de Israel estava no Egito, é povo de Deus, o Deus que criou céus e terra, e Deus vem visitar o seu povo e fala a Faraó: Faraó, deixa o meu povo sair. E Faraó responde a Deus dessa forma: quem é esse Deus, ou quem é esse Senhor, quem é esse Jeová, aquele que diz ser? Não o conheço e nem deixarei sair Israel. Olha que palavra afrontosa de um governante humano para com Deus. Aí o desastre, né? Porque Deus, é Senhor absoluto. E Faraó, um pouco de pó, que ainda está levantado, porque Deus, na sua misericórdia, o sustenta com vida. Pronto. O homem se achando tal, afrontando Deus, o soberano, o Altíssimo. Afinal, a vontade de Deus se, vamos dizer assim, realiza, e o homem perde os seus dias na face da terra. Diferente do outro Faraó do tempo de José, ele tem sonhos, Deus dá a ele a mensagem: virá fome sobre a face da terra. Virá fome. Mas antes da fome virá um tempo de abundância. E Deus fala com o Faraó: tem pressa de fazer isso. Mas ele não entende o sonho. O governante tem a mensagem de Deus. É preciso alguém que tenha acesso a Deus para trazer a interpretação. E chega José e explica: 7 anos de fartura, muita fartura, mas depois 7 anos de fome, e a fartura será esquecida. Então, pronto, segue-se a narrativa de Gênesis, mostrando que o Faraó atentou, reconheceu e aceitou que a mensagem era de Deus, observou, conversando com seus conselheiros, encontraríamos alguém ligado a Deus, modo de falar meu, ligado a Deus para governar nesta situação que está para acontecer? Não. Se Deus deu para ele o entendimento, ele vai governar. Pronto. Concordou com Deus e foi a bênção que nós sabemos. Então, oposição de um Faraó, diferente da aceitação de outro Faraó. Mas continuando, Isaías 36 já fala do tempo do poder assírio. O Egito já tinha perdido o seu poder. Agora quem dominava o mundo era a Síria. E a Síria se levanta contra as nações, juízo de Deus, e vai até contra a nação de Israel.
e ousa provocar Deus, quem é o Deus de Israel, para impedir que eu domine sobre eles também? Pronto. Aí Deus fala com aquele que ali estava reinando na época, Ezequias, dizendo que nenhuma flecha cairia em Jerusalém, não aconteceria nada com o povo em Jerusalém, mas quanto àquele soberbo que era sim rei da Síria e que fazia um juízo de Deus sobre as outras nações, se insubordinasse contra o próprio Deus, absurdo. Pelo que Deus falou, vai sair daqui e vai cair morto lá, diante dos seus ídolos, na sua terra. E Deus mandou um anjo e destroçou o exército assírio todinho. Um anjo afrontou Deus, Deus deu resposta com um anjo. E ele fugiu e foi para a sua terra, lá na Síria, lá em Nínive, diante dos seus ídolos, e ali foi morto pelos seus próprios conterrâneos ou filhos até. Então Deus ele domina mesmo, é Ele que estabelece as coisas. Se o homem, autoridade constituída por Deus, se subordina ao seu superior que o constituiu, vai tudo bem. Mas se levanta contra Deus, é loucura, é muita loucura. Daniel capítulo 3, outra vez mostra a tendência de Nabucodonosor foi, em primeiro passo, se insubordinar contra Deus. Ele era imperador, que é isso? Não, vou fazer o que eu quero que meu reino seja eterno, e fez uma estátua de ouro da cabeça aos pés, querendo dizer, eu vou ter continuidade em todo o tempo. Foi comer capim. Pronto. Então observe, o mundo tem essa tendência de ser contrário. Agora peço para observarem o que está no Salmo de número 2. Não está apresentado o texto aqui, mas é uma palavra claríssima do tempo passado, para a gente entender que quem estudava as Escrituras poderia ter claramente a direção e o que Deus estaria fazendo através dos tempos, e qual orientação para cada momento. A palavra de Deus é luz para o caminho, é lâmpada para os pés. Assim no Salmo 2, começando, verso 1: que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor Deus e contra o seu ungido Jesus, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Paremos. Ou seja, os homens, os poderes entre os homens, querendo se libertar do poder de Deus. Vamos lá para o tempo de Jesus. Jesus é o reino de Deus, é o Criador, é o Senhor absoluto, mas ninguém queria Jesus. Os religiosos não queriam. Os políticos, perdoa dizer assim, da época de Jesus, os líderes do povo não queriam Jesus. E apresentaram o poder maior dominador, Roma, dizendo que não queria Jesus. E Roma concorda. É isso aqui, ó, os homens tendendo a querer se libertar do domínio de Deus. O que mais vemos hoje, ninguém quer sujeitar-se a Deus ou aos seus mandamentos. Mas o verso 4 diz: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Porque Deus diz: eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei. Pronto, já é algo desde antes da fundação do mundo. Deus estabeleceu: vou gerar Jesus, que é o meu filho, e vou dar a ele o governo de todas as coisas, no céu e na terra.
Então, o que os homens estão lutando, se degladiando para ser alguma autoridade, se isso depende de Deus que constitui? Então, há muita luta que chega a ser uma insubmissão ou não aceitação de que Deus intervém, que Deus opera. Aí observe quantas guerras neste mundo, cada um querendo ser alguma coisa, e não foi nada, só teve desastre para as nações, desastre e destruição no meio dos povos. Pois esta é a verdade. Mas aqui mesmo no Salmo 2 está escrito, verso 10: agora pois, ó reis, ó governantes, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi aquele que é Senhor, com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, ou seja, aceita o Filho de Deus, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. E termina dizendo: bem-aventurados todos aqueles que em Deus confiam. Pronto. Então observemos que Deus, romanos, acabaram, que Deus, líderes religiosos e os líderes de governo de Israel, que foram contrários a Jesus, eles mesmo pronunciaram a sua sentença: caia sobre nós o seu sangue e caia sobre os nossos filhos. E Jesus disse: vocês é que deram a sentença. E nós vimos até essa guerra passada, chamada Segunda Guerra, como que Israel, ou israelitas, por todo o tempo, esses quase 2000 anos, foram perseguidos e destroçados no mundo. A sentença deles para si mesmo, porque se rebelaram contra o seu rei, o seu Senhor, o seu ajudador. O que está nas Escrituras várias vezes, Deus dizendo: eu lhes estendo a mão e vocês não estão percebendo. Mais versos tem nesse texto que Deus é quem constitui, e muitos se opõem. Em Mateus 2, esses versos falam sobre justamente Herodes, do tempo do nascimento de Jesus, querendo de qualquer jeito matar Jesus, que já era manifesto ao mundo, que nasceu ali em Belém. Atos 12 é outro Herodes, já do tempo da morte de Jesus, governando ali na Galileia, está atrás, contrário à igreja, aos cristãos, mandando matar Tiago, querendo matar Pedro, e sempre opondo-se aos cristãos de uma forma e outra. Apocalipse 13, verso 1 a 8, ali fala de uma besta que saiu do mar, e ela é uma coxa de retalho, porque são os poderes passados deste mundo que ainda existem de alguma forma entre os povos, e sempre foram contrários ao povo de Deus e ao que Deus queria realizar neste mundo. Deus compara como uma besta, ou seja, não tem raciocínio correto, não é um ser nobre como homem para raciocinar de forma correta, para ser a imagem e semelhança do seu Criador. Se tornou bicho, ou seja, decresceu, se corrompeu e quer se levantar contra o Criador. O que também está em Apocalipse 17, verso 12, 13 e 14, falando que no final dos tempos, que é o tempo de hoje, após o Império Romano, se levantaria no mundo uma misturada de ideias, uma dispersão de pensamentos, uma falta de união entre os povos, a não ser numa coisa, que são concordes, é ser contrário a Deus e ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas Deus ri deles e diz: todos estão indo para a destruição, e não percebe que se levantar contra o Criador, aquele que tem as vidas deles nas mãos, é uma loucura. Muito bem, assim sendo, podemos ir já para o segundo subtítulo, que é a igreja e a política. E no primeiro parágrafo, o tema é a
tentativa de controle da igreja pelo Estado. Ou seja, o governo deste mundo, ainda que constituído por Deus, não obedece a Deus e se envolve com outros interesses e, de alguma forma, acha resistência na igreja e quer submeter a igreja à vontade deles, o que não é correto, de onde o desastre que existe no meio dos povos. O texto em tela diz: como uma instituição com seu aspecto visível diante da sociedade, a igreja muitas vezes é alvo de medidas que visam subordiná-la aos interesses políticos de ocasião e instrumentalizá-la como qualquer outra organização ou instituição social. O propósito da igreja passa a ser visto como objeto de debate e discussão, como se dependesse de um interesse comum que pode ser moldado ao bel prazer dos grupos políticos, e impõe a ela, a instituição, obrigações e restrições que fazem seus membros perderem de vista a origem divina da igreja e que a sua finalidade é, portanto, inegociável. Sempre houve tentativa de que o poder de governo deste mundo, em todos os tempos e nas diversas nações, de dominar a religião, para a religião falar o que eles querem. Assim foi no passado, no tempo do Egito, no tempo da Síria, também de Nabucodonosor e tantos outros, em que os religiosos ficavam oprimidos pelo rei para que eles fizessem o que o rei queria. Aí pronto, quanta subordinação ao rei, contrário à verdade que os religiosos deveriam fazer. Vamos mostrar Acabe, vamos mostrar Jezabel, que expulsou os profetas e sacerdotes de Deus, e todo aquele que comprava o cargo era sacerdote dos ídolos de Jezabel, de Baal e de outros ídolos constituídos. O poder de administração do povo, governo, querendo dominar a igreja. Mas lembre-se de Isaías, profeta de Deus no povo de Jerusalém ou Judeia, mas lá em Israel, 10 tribos, tinha o Elias combatendo sozinho contra Acabe, contra Jezabel, e mostrando que o Deus verdadeiro é o Jeová, representado ou descrito pelas Sagradas Escrituras, e fez prodígios e maravilhas, e o povo na hora, grande é o Senhor, só o Senhor é Deus, mas o profeta virava as costas, já voltava para a idolatria, oprimidos ou convencidos ou seduzidos pelo governo. Elias chegou a dizer que só sobrou ele, mas Deus diz: não, sua missão está certinha, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Ou seja, o evangelho continuava. Aos olhos dos homens acabou, tem mais adversário. Elias ficou sozinho. Mas depois nós vemos a sentença: Jezabel será comida pelos cães, e o sangue de Acabe será derramado onde ele derramou o sangue do justo Nabote. Pronto, o juízo de Deus chega. Ou seja, quem governa é Deus. E a igreja levanta-se de novo, depois de uma crise de perseguição, porque Deus tem alguém para levantar. Primeiro Elias, depois Eliseu, e assim sucessivamente, através dos tempos. A tentativa de controle da igreja. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 1 a 7, depois 18 a 20. É assim: as autoridades religiosas e governamentais de Israel, nação de Israel, no tempo dos apóstolos, pressionam Pedro e João e demais apóstolos para não falarem de forma alguma do reino de Deus em Jerusalém e nem no nome de Jesus. Ou seja, todo mundo contra, querendo abafar a igreja,
que agora não estava como uma instituição, estava no meio dos israelitas, mas não tinha aparência exterior, mas estava nesse mundo. Mas Pedro e João respondem: julgai vós, se é justo, se é correto. Nós obedecemos antes a vós do que a Deus. De forma nenhuma, não deixaremos de falar do nome de Jesus e do reino de Deus nesta cidade, que a ordem é Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o cristianismo continua. Perseguição? Sim. Alguém foi morto? Sim. Muitos foram mortos? Sim. Muitos, milhares foram mortos, milhares, milhões, talvez milhões. Mas Deus não preocupa-se com isso, que a sentença está escrita. Eles estão simplesmente acrescentando pecado a pecado, para quando Deus trazer a condenação, Deus ser reconhecido como justo, e demorado em trazer essa justiça e condenação, porque teve paciência e deu oportunidades de forma maravilhosa, de onde se fala da sua longanimidade, esperando que alguém entenda e pare de fazer o errado. Mas o juízo vem. Que dê aquele povo do passado não existe. Que ter oposição de outras potências e dominadores e líderes no mundo não existem mais. Que Deus, filósofos que riam do cristianismo e que iria acabar, perdeu-se tudo, não existe mais. Ou seja, Roma, com todo o seu poder e força, caiu, e o cristianismo continuou, ao ponto do Império Romano, quanto à população, metade da população já era cristã, com 300 anos de evangelho na Ásia e também ali na Europa e também na África. Cresceu o evangelho. Ainda a igreja e a política. Atenção para isso aqui, mas que cabe a nós esse assunto. A tentativa de submissão da igreja ao Estado. Sim, muitos religiosos quiseram dominar o poder, mas a ordem de Deus nunca. O governo cabe a Judá e a parte religiosa cabe a Arão. Os levitas da família de Arão, uma área justamente ajudado pelos levitas, e o poder de governo em Judá. Depois em Davi, o modelo que Deus queria que existisse, de um governante obediente, que era segundo o coração de Deus. Pronto, ficou ali. Mas houve quantas vezes o poder religioso querendo dominar? Aí nós vemos conselheiros diversos, sacerdotes e outros falando para o rei aquilo que não era verdade. Aí temos, por exemplo, no tempo de Jeremias, homens diversos que estavam ali constituídos por Deus, mas ensinavam ao rei, falavam ao rei diferente do que Deus queria que falasse. E eram os tais que estavam socorrendo, ajudando o rei, quando na verdade estavam desobedientes a Deus e querendo ter domínio sobre o rei e os povos, ou o povo de Israel. Foi um desastre. Perdoe dizer, vamos falar bem claro, está na história do mundo, a Idade Média, a Idade das Trevas, foi o maior tempo, uma maior duração em que um dito cristianismo queria dominar os reis da terra e convocava-os para a guerra, uma chamada Guerra Santa, para destruir aqueles que tinham tomado Jerusalém, e pelo caminho ia matando judeus, e pelo caminho matando os cristãos que não pertenciam ao poder de Roma. Desastre. Poder religioso, quantas vezes quis se colocar dominando também o poder deste mundo. Agora, entendamos, e hoje não existe também muitos religiosos querendo estar se impondo? Não cabe a nós governar este mundo. Nossa área é outra, é contato com Deus, levar o povo para Deus, ensinar ao povo sobre Deus, e não é
para ter domínio sobre as ovelhas de Deus e nem sobre os gentios ou os demais povos. Errado, totalmente errado. Mas nós temos palavras diversas que poderíamos estar considerando aqui. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para lutar contra tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus ou à vontade de Deus. Aí é quando vem Paulo pregando o evangelho e falando a todos, e foi usado por Deus para levar o evangelho aos reis e até a César, na forma simples de conduzi-lo de um lado para outro, e os reis vinham ouvi-lo na prisão, e preso foi até Roma, pregou a toda a guarda pretoriana e deu testemunho diante de César, o imperador daquela época. Ou seja, as nossas armas são espirituais, e ele não fez força nenhuma, simplesmente deixou-se conduzir, e Deus levou lá, como disse para ele antes: é necessário que você testifique em Roma. E lá foi Paulo. Em Zacarias capítulo 4, verso 6, não esqueçamos de que o Senhor falou para Zacarias fortemente: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito é que o mundo é conduzido. Aí o poder da oração, irmãos, é conversar com Deus, pedir a Deus, e Deus atua. Nós estamos sem fé nesse ponto? Para governar o mundo, a igreja poderia sim se unir e clamar a Deus por uma solução e um alívio, e Deus responderia com certeza, porque Ele tem a igreja como menina dos seus olhos. Sim, o crente fiel é a paixão de Deus. Um justo clamando a Deus, Deus move o que tiver que mover, mas procura agir em favor do justo. Aí está a nossa força, e não aliar de forma alguma ao poder que contende, que disputa. Não é nossa área. Assim, vamos entender em Atos capítulo 2, versos 44 e 45, a igreja em si mesmo tem capacidade de se cuidar, não precisa viver de favores ou vender-se, perdoe a expressão, a intenção de algum político, algum segmento, alguma ideia para estar bem neste mundo. Não, depende de Deus, depende de Deus. A igreja por si mesma pode se socorrer, se ajudar, se fortalecer. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 4, nós temos ali a movimentação dos cristãos do mundo inteiro para levar ajuda aos cristãos da Judéia que estavam sendo perseguidos e em grande pobreza. A igreja se ajudando. Como? Amando uns aos outros e se dando ou socorrendo com aquilo que possa socorrer, para que não haja falta no meio dos irmãos. Precisamos entender estas áreas dentro do poder político. Nós estamos falando sobre o quê? A tentativa de submissão da igreja ao Estado, ou seja, colocar o Estado no domínio da igreja. Em Apocalipse, não está entre os versos que já apresentamos, no capítulo 13, se fala da besta do poder político. Leiam lá, está também falando de uma besta que sai da terra e que se encosta no político para desfrutar do mundo, como que mandando no mundo e submetendo ao seu domínio os povos, as religiões. Cuidado,
que não estão buscando colocar a vontade de Deus para o mundo, mas estão no outro objetivo, de terem o amparo do governo, de terem benefícios do governo, se sujeitando a fazer o que eles querem. Aí está o desastre. E esta besta que saiu da terra, que é uma instituição religiosa, ou os religiosos que deixam a sua missão de pregar o evangelho para o mundo e viver o cristianismo, que vai se encostar para ter favores ou estar se beneficiando do poder das autoridades constituídas. Desastre também. Então, percebo nisso, que o desastre maior é Deus censurar e chamar de falso profeta. E lá em Apocalipse, tanto o poder humano contrário à vontade de Deus, como o poder religioso que se afastou da vontade de Deus, ambos serão destruídos. Voltemos ao tempo de Jesus, poder religioso e poder de governo do mundo se unindo para matar Jesus. Pilatos falou bem claro, é problema de seu, eu não vejo nele coisa alguma, nenhum crime, a questão é de vocês. O religioso chega para Pilatos e diz: nós temos como rei César, não é este aí. Ou seja, se ajusta ali e nega o próprio Deus. Destruição daquele povo. Continuando, chegamos por fim ao terceiro subtítulo. Qual o terceiro subtítulo? O cristão e a política. O cristão e a política. O tema do primeiro parágrafo é o risco do envolvimento político. O texto em tela diz para nós: é bom que o cristão, como cidadão temporário deste mundo, tenha interesse pelo bem-estar e prosperidade da nação, pois disto, como já estudamos em lição anterior, depende a sua própria paz. Esse interesse inclui a submissão às autoridades, de que também já falamos, bem como valer-se dos direitos que o Estado e as leis lhe garantem, especialmente em vista de possível dano ou prejuízo em caso de silêncio. Contudo, devido à sua natureza partidária e aos interesses que enfoca, o envolvimento político tende a ocupar o indivíduo num propósito que facilmente se torna prioritário e que pode tender a uma finalidade incompatível com o Evangelho, assim como a busca por qualquer outro bem de ordem material, como o dinheiro é um exemplo. Então observe, deixar a sua posição de ser mensageiro de Deus, constituído por Deus, para tratar com o povo ou a favor do povo nas coisas de Deus é algo nobre. O deixar isso para se envolver na questão humana é um perigo, é risco, porque dentro do quadro do mundo inteiro nós vemos pessoas que, para conquistar posições, aí cedem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco estão envolvidos, presos, não tem mais autoridade de Deus para dizer que é representante de Deus, porque estão sim envolvidos, porque alguma coisa cederam, silenciaram quando tinha que falar, tinham que falar ao rei, ao governante, a verdade de Deus, mas esconde para não incomodar ou para não ferir ou para não mostrar que há um erro no seu comportamento. A sua alma não é assistida e o sangue dessa alma cai sobre aquele que deveria ter falado. E por limitações
na submissão política, pronto, falharam. Nós temos textos vários na Bíblia. Números 24, verso 10 a 13, fala de Balaão, uma autoridade de governo dos moabitas, quer que Balaão amaldiçoe Israel, porque tinha medo de entrar numa guerra e sair perdendo. Se observar, não tinha esse perigo, porque Deus sempre não quis que houvesse confronto de Israel com os povos irmãos. Moabe era um deles, midianitas outro povo. Mas verso 10 a 13 desse capítulo de Números apresenta Balaque nervoso, aborrecido com Balaão, porque Balaão não fez nada. Balaão não fez porque Deus estava ali com a espada já vamos dizer assim, do seu lado, para que Israel não fosse prejudicado. Mas que ele queria uma recompensa do poder governante. Tanto que cessou aquele momento, capítulo 25, nós já vemos Balaão ensinando como fazer o povo de Israel entrar no desagrado de Deus. Terror, prejuízo. Mas continuemos. No capítulo 16 de Atos, verso 37, 38, 39, é aquela história que envolve Silas e Paulo e Silas em Filipos. Eles vieram e trouxeram a mensagem de Deus e trouxeram purificação ali naquela cidade, porque expulsaram o demônio de uma adivinhadora que enganava o povo. O povo estava sendo enganado. Mas não é que o povo e as autoridades não gostaram disso? E acabou Paulo e Silas sendo chicoteados e aprisionados, mas Deus manifestou o seu poder, trazendo um terremoto, libertação dos presos, no sentido de que as cadeias foram lançadas fora. Houve conversão daquele que zelava pela prisão. E depois Paulo vai questionar: vocês não fizeram isso e agora quer que a gente vá embora disfarçado? Não, vocês mesmo têm que vir cá nos libertar, para mostrar que vocês falharam, preferiram as trevas do que a verdade, a luz e a libertação. Pronto. Aí Paulo exige como direito seu dentro de uma sociedade desse tipo. Agora observem, Mardoqueu, ele não fez favores para ninguém para ter depois posição política. Hoje em dia vivemos um tempo diferente, tem que negociar. Meu Deus. Aí pronto, onde está a verdade? E o cristão, nosso título, o risco de envolvimento político é justamente a troca de favores para então, aí no outro lado isso cheira a suborno, e a ordem de Deus é não receber presentes, porque o coração vai estar tendencioso a algum lado que te favoreceu. Mas continuemos na nossa lição, ainda nesse subtítulo Cristão e a Política, que é o nosso subtítulo 3. No segundo parágrafo aqui, nós temos o tema desse parágrafo, que é a vocação política. É bem verdade, diz o texto, que no passado Deus interferiu nas circunstâncias políticas
e fez cumprir seus propósitos através de homens ou mulheres especialmente destinados a assumir uma posição de autoridade no âmbito do poder político. Além disso, a história de Israel demonstra que, não obstante o desvio da nação, muitas vezes ocasionado pelo tropeço dos próprios reis, ainda é possível que alguém na posição de governante seja temente e submeta-se à vontade divina, ou submeta à vontade divina às suas próprias decisões. Atualmente, mais identificada como uma vocação do que no passado, quando a única forma de alcançar um posto político se dava por meios hereditários, arbitrários ou violentos, a política é uma vocação lícita e, como qualquer outra, deve ser subordinada pelo cristão aos interesses do seu chamado divino, visando exercer o seu ofício de forma honesta, justa e coerente, com um testemunho que glorifica a Deus e a Cristo. Observe, vocação divina. Alguém que está, vamos dizer assim, dentro da possibilidade ou almeje ser uma autoridade, bom, primeira coisa, trabalhe, tenha capacidade, e isso pode ser dado por Deus. Existem estudos e existem também concursos públicos para alcançar posições públicas, e se bem exercer, o nome está, vamos dizer assim, ao conhecimento das pessoas. Vamos perceber isso. Volto a Mardoqueu, o povo reconhecia alguém que era a favor do governante naquilo que era justo, e quando pareceu um governante opressor do povo, ele se mostrou oposto, ou seja, não se vendeu. A ação viver de Mardoqueu colocou seu nome em destaque. Hoje não temos muito isso, mas pode existir, porque nem todos que hoje às vezes governam, foi alguém que foi galgando posições, vamos dizer assim, em níveis diversos da política, para depois ser. Às vezes surge a oportunidade que alguém é chamado, pronto, é lançado de repente, como foi José, como foi Esther, como foram outros mais, que não tinham nada a ver com o governo dos homens, e Deus colocou lá em cima, bem em cima. E lembremos de Daniel, seus companheiros, porque Deus quis. Agora, se existe um caminho que seja da vida política, tá bom. É estudar ou estar envolvido com diplomacia, tá bom. Linguagem, vamos dizer assim, política entre os homens, vai tendo conhecimento. A única coisa que o cristão precisa ter cuidado é não se vender por preço nenhum para estar em alguma posição, mas se guardar em tempo todo só na vontade de Deus, vá procurando conquistar, mas antes de tudo ele tem que saber se Deus quer isso, tem que ser dirigido por Deus, senão está correndo atrás de uma coisa para que Deus não o chamou. Então precisa ter ciência, qual é a vontade de Deus, se gosta e está esperando Deus manifestar, vamos dizer, aprovação, vai vivendo, mas se guardando em todo o tempo. Gênesis 41, verso 38 a 44, José de repente é governador. Esther, capítulo 4, no livro de Esther, versos 13 e 14, de repente é rainha. Mas por quê? Depois se manifesta que Deus é quem conduziu. Como é que Deus conduziu? Colocou-a como rainha, e no momento difícil, Mardoqueu fala com ela: atente,
que Deus te colocou nessa posição para agir neste momento. Então, reconheça Deus na sua vida. Vamos falar nessas palavras. Esther reconheceu e, como rainha, tomou posição e pronto. Deus amparou e livrou Israel de ser destruído. Daniel capítulo 2, mesma coisa. Ele e seus companheiros foram colocados em posição de governo. Mas por quê? Temor de Deus. Não precisou galgar, pretender posições. Deus empurrou, perdoe essa expressão assim, Deus empurrou para que fossem. Deuteronômio capítulo 17, verso 18 a 20, vou estar lendo esses versículos, que é a instrução de Deus para aqueles que são governantes. Reis, se é reis, é reis. Se são governadores em níveis diversos, governadores. Mas Deus tem uma palavra para todos esses, porque na verdade Deus os permite chegar lá, porque tem uma intenção. No capítulo 17 de Deuteronômio, versos 18 a 20, passo a leitura. Deus dizendo: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Verso 20. Para que seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Aí está a palavra de Deus orientando aqueles que pretendem galgar posições de governo na terra, ou os que vierem a ser surpreendidos ou terem esta oportunidade, necessidade de ter a sua vida conduzida pelos mandamentos de Deus ou pela palavra de Deus todos os dias da sua vida. Então, com o nosso assunto, o cristão e a política, a vocação política, palavra o tempo todo para guardá-lo do risco de envolvimento político. São os dois subtítulos, nós consideramos os dois temas últimos. E finalmente podemos concluir a nossa lição de hoje, e está em tela o que se diz: embora a sociedade tenha sempre dado a maior parte da sua atenção aos debates de ordem política, interessando-se por cada minúcia das disposições do Estado, a Igreja precisa estar alerta contra esta tendência mundanizante e que pode desviá-la do propósito que somente ela pode cumprir. Lembremos que todos os cidadãos do reino dos céus, um reino que durará para sempre, e que o Estado, com todas as suas estruturas e interesses, bem como tudo que tem servido de debate público, passarão, mas Deus e aqueles que o amam permanecerão para sempre. Bem claro essa situação. Cristão no mundo, o cristão e a política. Muitas considerações nós temos nas Sagradas Escrituras que nos mostram sobre esse particular. Desde o princípio, lá em Gênesis, desde o início, nós temos colocações de Deus falando sobre isso. Deus determinando: se espalhem para se abrirem e se estenderem sobre toda a face da terra.
E a liderança dos homens é: façamos uma torre, uma cidade que alcance o céu. Que soberba! Não tinha noção nenhuma do que é esta terra nossa e etc. Que é o reino, lugar de habitação de Deus. Aí veio Babel, ou seja, confusão. Assim, todo aquele que quiser disputar com Deus ou contra Deus está, como diz essa palavra, em confusão. O mundo se torna uma Babel. Se olharmos em Gênesis, palavras do início, sim, nós vamos ver isso acontecendo sempre. Deus regendo tudo, estabelecendo os que são seus e que vão falar a sua palavra para o povo e para os governantes, no assunto verticalizado, ou seja, homem e Deus, função da igreja, e aqueles que somente são colocados para o nível do governo deste mundo. A posição do cristão é muito maior e melhor e mais nobre do que ser um líder entre os homens, um governante entre os homens. Portanto, compreenda isso e não diminua a chamada de Deus, se é uma vocação para estar na vertical tratando homens e Deus. Não troque por essa posição nivelada que é coisas de homens próprios deste mundo. Assim, nossa lição tem discorrido nesses subtítulos: Deus e a política, a igreja e a política, o cristão e a política, e o nosso texto áureo que diz: o meu reino, ou o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus, que nós como cristãos devemos a Ele pertencer, não é deste mundo. Se o reino, o meu reino, disse Jesus, fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João capítulo 18, verso 36. E assim encerramos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer.
Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.